30, dando sequência à série de entrevistas com todos os candidatos à Prefeitura da cidade de São José de Ribamar. O nosso entrevistado hoje é Guilherme Mulato, do Novo. Guilherme Júnior Bezerra Mulato, 44 anos de idade, casado, grau de instrução superior completo e sua profissão atual é jornalista. Guilherme Mulato, confirmado candidato a prefeito de Ribamar, escolheu a pastora Arcângela como sua vice, que representa uma mulher guerreira e próxima da comunidade. O Novo é um partido que não tem interferências externas, nem locais ou nacionais. Guilherme Mulato é jornalista, já foi secretário municipal adjunto de articulação política de São José de Ribamar, na gestão Gil Cutrim, e também esteve à frente de movimentos culturais, religiosos e comunitários da região da Cidade Alta, bairro onde cresceu. Recebo Guilherme Mulato. Antes de mais nada, Guilherme, muito bom dia. Obrigado pela gentileza de estar aqui com a gente. A gente sabe que é uma campanha, você precisa estar em contato também com o eleitor, no tete a tete, mas tira um tempo para vir aqui também conversar com o teu eleitor através da Mirante News FM, e a gente agradece. E te pergunto de imediato, por que ser prefeito de São José de Ribamar? Ótima pergunta. Primeiramente, bom dia, Jorge. Prazer enorme estar aqui e poder se comunicar com São José de Ribamar. Esclarecer todas as dúvidas, trazer as propostas e, principalmente, dizer que a gente tem compromisso com a cidade. Por que prefeito de Ribamar? A resposta é muito clara. Ribamar, nos últimos 20 anos, deu tudo errado. Então, nessa eleição de 2024, eu percebi que nós tínhamos apenas duas opções. Ou a gente permanecia dando errado com esse atual prefeito, ou a gente voltava com o passado, com o meu outro adversário, que também já é vereador, é presidente da Câmara, tem no seu grupo de aliados todos os ex-prefeitos dos últimos 20 anos, e deixar que troque 6 por meia dúzia é dizer que Ribamar vai continuar dando errado. Então eu escolhi um partido que não tem aliança com nenhum político de São José de Ribamar e do Maranhão. Nenhum político de mandato em São José de Ribamar vai ter interferência com a nossa gestão. Por isso eu escolhi fazer tudo novo, estar do lado do povo e dizer: nós vamos fazer tudo diferente. A escolha do Novo, seria até a minha próxima pergunta, você já encaminhou. Isso não, de certa forma, pode te inviabilizar na questão, por exemplo, de ter mais partidos juntos, ter mais apoio juntos, por exemplo, até o próprio governo do Estado, mas como é que foi essa avaliação para a escolha do Novo? Muito bem. Jorge, nós estamos falando aqui de políticos sérios, de adultos que se prepararam para isso. E eu me preparei muito. Eu sou com muito orgulho ex-galeteiro. Decidi que entraria na vida pública 15 anos atrás e fui me preparar para isso. Jornalista, formado em Direito como você, e em Gestão Pública durante a pandemia. Escolhi também fazer Gestão Pública para me preparar para esse ano de 2024. Acredito que não há nenhum problema, porque a minha cabeça é uma cabeça moderna. Diferente dos meus dois adversários que acham que política tem que ser feita com bandeira, eu penso diferente. Política tem que ser feita com eficiência. Então, a partir do dia 1º de janeiro de 2025, Guilherme Mulato, prefeito, eu vou procurar o governo do Estado e quem estiver sentado na cadeira. Se for o atual governador Carlos Brandão, a gente vai conversar com ele. Tem muita coisa em Ribamar que os meus adversários, que já são amigos, estavam dormindo e não fizeram nada por Ribamar. Um dos problemas que eu posso te dizer é a questão dos ônibus. Todo mundo sabe que o Nova Terra sofre com ônibus. E hoje é a gestão metropolitana, ligada ao governo do Estado, ligada à MOB, que faz. Então eu pergunto, esses políticos, os meus adversários, que já são ligados a essas bandeiras ideológicas, por que não fizeram nada por São José de Ribamar nos últimos 2 anos? Por que chegam agora, neste momento, para dizer: eu sou amigo do governador, ou eu sou amigo do presidente, ou eu sou amigo do senador, ou sou amigo de deputado, para dizer que vai fazer? Não tem isso. Quem está sentado na cadeira, quem já é do poder, que é o caso dos meus dois adversários, tanto o prefeito quanto o presidente da Câmara, eles têm que entregar resultados. Então, esses dois políticos, um ultrapassado, que vive na década de 90, e o outro despreparado, que ainda não entendeu que São José de Ribamar não é paraibano. São José de Ribamar não é uma pequena cidade do interior que se governa para uma família. Nós precisamos governar para a cidade toda. São quase 250 mil habitantes, 126.700 eleitores, mais de 150 bairros.
São José de Ribamar é muito grande. Eu pergunto para o meu adversário, que é presidente da Câmara e tem feito uma gestão vergonhosa, pergunte para ele se ele visitou, fiscalizou 15 escolas das 130 que nós temos. Ele não fiscalizou 10. Então, ele não fez o papel dele. Então, para mim, o vereador que foi um mau vereador nem precisa se candidatar, porque vai ser um péssimo prefeito. Então, essa questão institucional, o Guilherme Mulato tem uma cabeça moderna e não leva bandeira, porque quem leva bandeira, quem divide os lados, prejudica a população. O Guilherme Mulato vai unir governo do Estado, governo federal e todo mundo que é responsável por trazer políticas públicas para São José de Ribamar vai ter um cara competente, preparado e, principalmente, que está do lado do povo. Mais uma vez com a gente, nas entrevistas com os candidatos a prefeito de São José de Ribamar, jornalista Liliane Coutrin, do portal imirante.com. Bom dia, Liliane. Bom dia, candidato, bom dia, Jorge, bom dia aos ouvintes. Desculpem aí a demora, gente, mas já estamos por aqui. Candidato, eu quero já pegar o gancho que o senhor falou de transporte público. E no seu plano de governo, o senhor fala dessa questão de diminuir o tempo médio de casa, trabalho. A gente sabe que muita gente que mora em Ribamar trabalha em São Luís, né? Ou nas outras regiões ali, Maiobão, Passo Lumiar. E o senhor falou no seu projeto que quer criar linhas municipais. A gente sabe que transporte público hoje, que todo mundo fala que é muito caro. Aqui em São Luís temos uma problemática muito grande. Nessa região lá de Ribamar, né, nas outras regiões, é o sistema metropolitano que é regido pelo governo do Estado. Então, e Ribamar tem a queixa de que não tem verba, né? A gestão atual diz que não tem verba nem para fazer a questão do asfaltamento, por exemplo, que é algo mais simples. Como é que o senhor pretende implantar essas linhas municipais? Com que verba? De onde vai vir isso? Bom, muito bem. Liliane, primeiro eu fico muito feliz de saber que você mora no Nova Terra, que eu chamo de Nova Terra, meu amor, porque eu tenho um carinho muito especial por esse que é um dos maiores conjuntos habitacionais, Minha Casa Minha Vida, do estado do Maranhão, maltratado pelo prefeito e pela Câmara de Vereadores. Essa pergunta é muito pertinente porque é latente para quem vive a periferia de São José de Ribamar. Os meus dois adversários, Jorge, nunca pegaram um ônibus, nunca pegaram uma van. No início dos anos 2000, nunca pegaram um fresquinho. Então, eles não sabem como resolver o problema. O Guilherme Mulato sabe e eu vou te dizer aqui agora. Eu fui conversar com o usuário do transporte público, eu fui conversar com os empresários, porque nós precisamos ouvir também as reclamações dos empresários, entender que hoje existem outros tipos de modal, não só mais o ônibus, mas existem os carrinhos, existem os Uber, os 99, esses carros de aplicativo, os mototáxis, as motos de aplicativo. Então, o proprietário dos ônibus também são penalizados por isso e a gente precisava entender tudo de maneira macro para eu oferecer o melhor para São José de Ribamar. Então, você sabe, o Jorge sabe e o cidadão ribamarense sabe que não existe um sistema municipal de transporte público em Ribamar. O que existe? Existem linhas intermunicipais, que são totalmente dependentes de São Luís e do governo do Estado. Ou seja, quando há uma greve em São Luís, quem paga a conta é o trabalhador lá do Nova Terra, lá do Turiúba, lá do Jardim Tropical e de todos os bairros de São José de Ribamar. O que nós precisamos fazer, então, para contemplar todo mundo, a partir do dia 1º de janeiro de 2025, Guilherme Mulato, que foi usuário de transporte público, que pegou muita van lotada na vida dele, vai abrir novas linhas para os pequenos empresários. Guilherme, por que pequenos empresários? Porque quando a gente abre a concessão pública para micro-ônibus, é o dono que vai estar dirigindo. Então, o custo dele vai ser muito menor. O cidadão comum que está lá no Turiúba e tem uma linha de micro-ônibus do Turiúba para o Araçagi, o custo dessa linha é o combustível, é o motorista, que muitas das vezes é ele mesmo, e o cobrador, que também muitas das vezes é ele ou alguém da família. A gente precisa entender isso. Por que que as vans e os micro-ônibus que saem do centro de Ribamar e vão lá para o Mercado Central dão certo há 20 anos? Porque é o proprietário da linha que dirige o seu micro-ônibus. E é isso que nós vamos fazer. Nós vamos criar linhas internas ligando o bairro mais distante a outro bairro dentro de São José de Ribamar, com gerência total do município. Isso não tem custo. O que nós precisamos apenas é outorgar, dar
autorização para que esses motoristas, donos de micro-ônibus, que eles possam fazer as linhas. E a gente vai fazer isso em conjunto com o cidadão ribamarense. Candidato Guilherme Mulato, talvez o senhor já tenha, ao longo da caminhada, ouvido isso, principalmente dos adversários. Chegou agora e já quer sentar na janela. Por que o senhor não escolheu o caminho tradicional? O senhor avaliou com o seu grupo de primeiro ser vereador e mostrar o trabalho no legislativo e depois buscar o executivo, porque a decisão de disputar logo a prefeitura de Ribamar? Perfeito. Eu escolhi a forma tradicional. Está na cara. Vou citar, então, do atual até o penúltimo, até o último. O atual prefeito é Julinho. Nunca foi vereador. O ex-prefeito é Eudes Sampaio. Nunca foi vereador. O ex-prefeito, Luiz Fernando. Nunca foi vereador. O Guilherme Mulato está do lado do povo, o número dele é 30 e vai ser prefeito para mudar essa realidade, pode ter certeza. Candidato, o senhor também propõe uma redução da criminalidade. A gente sabe que Ribamar, ali, Raposa, Passo Lumiar, tem naqueles bairros, principalmente os mais distantes, uma concentração muito grande da criminalidade, né, das facções que dominam essas regiões. Então, o senhor fala que vamos reduzir o índice dessa criminalidade, vamos diminuir, né, as mortes intencionais, mas é uma questão muito da segurança pública, né? Aí vem o governo do Estado. E qual vai ser, no caso o senhor seja eleito, o seu projeto, a sua proposta para realmente reduzir essa criminalidade dentro aí das limitações do município? Perfeito. Esse negócio de dizer que é do governo do Estado é resposta de prefeito incompetente, despreparado, e nós temos um candidato em Ribamar que é altamente despreparado, e também de prefeito e candidato ultrapassado, que não teve a competência de pegar a Constituição e dizer assim, olha, responsabilidade do Estado e competência de todos. Nós precisamos buscar alianças. Então, o que a prefeitura vai fazer? Primeiro, o cidadão ribamarense que está ouvindo a rádio aqui precisa entender que nós temos 3 candidatos de verdade disputando essa eleição. 2 filhos de rico que nunca pisaram, nunca moraram em invasão, nunca moraram na periferia, nunca pegaram ônibus, nunca estudaram em escola pública, nunca precisaram fazer bico para sustentar a sua família. Posso dizer, o presidente da Câmara é filho de deputado. Ele não fala disso, não sei se ele tem vergonha ou não, mas é filho de deputado. Nunca sofreu o que o povo ribamarense sofre. Então, por óbvio que ele não sabe a violência que existe na periferia. O outro tem quase 80 anos e sempre morou em São Luís, em área de luxo. Nunca viveu na periferia. Nunca passou num beco escuro de madrugada. Ele não sabe o que é ser assaltado. Vou dizer que nem falou o Pablo Massal. Ele nunca teve um celular roubado. Nenhum dos dois. Não sabe o que é tu comprar um celular, pagar a primeira prestação e depois ter que pagar mais 9 porque você foi roubado na periferia. Esperando o busão, esperando a van. Então, existe uma diferença entre o Guilherme Mulato, cria da periferia, que morou em Invasão até os 20 anos, morou em Casa de Taipa, lá do lado do Nova Terra. Você sabe muito bem que quem faz o Natal do Povo lá e reúne mais de 20 mil pessoas sou eu. E eu faço isso por quê? Porque eu fiz uma promessa para Deus. Que no dia que eu vencesse na vida, que eu ia retribuir. O meu dízimo seria para o povo. Por isso que eu faço isso. Então, a questão de segurança é muito simples. Se o governo do Estado falhar com a polícia militar, o Guilherme Mulato vai fazer a parte dele. Com a vigilância, através da Guarda Municipal, com a tecnologia, através do vídeo monitoramento, e a gente precisa buscar a Secretaria de Segurança Pública para observar quais são os pontos quentes. O que são os pontos quentes, Liliane? São aqueles pontos onde são registrados os índices de violência, assalto, tentativa de estupro, violência contra a mulher, etc. Então, tudo esse mapa eu vou pegar na Secretaria de Segurança Pública do Estado e, a partir desse mapa quente, em parceria com o governo do Estado, a gente vai dizer agora a Prefeitura vai precisar garantir melhorias para essa região. Então, o que gera violência? Rua escura, rua sem iluminação pública. O que o Guilherme Mulato, prefeito do povo, prefeito da periferia, prefeito dos bairros distantes e esquecidos pela classe política vai fazer? Vai levar a iluminação de LED
de preferência aquelas azuis, que tem prefeito aqui de São Luís que tem que botar o óculos escuro para andar nelas. A gente vai fazer isso em Ribamar. O que está dando certo em outra cidade, pode ser aqui em São Luís, eu vou levar para Ribamar. Porque eu acho que o bom gestor, ele tem que copiar o que está dando certo. E o Guilherme Mulato não vai pensar duas vezes. Para mim é uma questão de honra. Chegou a vez do povo pobre, chegou a vez da periferia. Vai ser a primeira vez que você vai dizer assim, quem que é o prefeito de Ribamar? É o Guilherme Mulato. Mas quem é o Guilherme Mulato? É aquele caboclo que estudou no SEMA. É aquele caboclo que comeu merenda escolar e foi muito, porque na minha casa não tinha comida. Minha mãe mandava os 4 meninos lá de casa, lá para o SEMA, do lado do Nova Terra, para comer merenda mesmo, porque ela sabia que quando chegasse meio-dia, nós não íamos ter comida em casa. Agora, candidato Guilherme Mulato, isso já linkou alguns dos problemas, mas 6 de outubro, o povo de Ribamar lhe concedendo a honra de ser prefeito de Ribamar a partir de 1º de janeiro. Qual o primeiro ponto, qual a primeira medida a ser atacada para tentar amenizar a situação da cidade? Moralizar São José de Ribamar. Hoje existe uma briga entre um grupo e o outro, que tradicionalmente governaram São José de Ribamar, para ver quem vai indicar mais funcionários, que eu nem sei se trabalham, para ocupar os cargos públicos, para consumir o orçamento de São José de Ribamar e para depois dizer que não tem dinheiro. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer no dia 1º de janeiro, e aí eu vou me dirigir a todo cidadão de bem, trabalhador de verdade. No dia 1º, nós vamos baixar uma portaria para fazer o recadastramento de todos os funcionários. Então, se tiver 1 ou 1.000 funcionários fantasmas, que são amigos do prefeito ou do presidente da Câmara, se tiver, vai acabar. Segundo, nós vamos baixar outro decreto garantindo a obrigatoriedade do cartão de ponto com reconhecimento facial em todas as UBS, inclusive na do Nova Terra, porque muita gente me diz que chega lá às 7 horas, espera o médico chega às 10 e vai embora às 12. E isso é um absurdo. Eu me coloco no lugar da dona de casa, que trabalha em casa de família, que perde o dia inteiro e perde dinheiro para, primeiro, marcar a consulta, aí depois, para ter a consulta, depois, para ter o resultado do exame ou da consulta. Isso vai acabar com a gente. Então, através do cartão de ponto com reconhecimento facial, o Guilherme Mulato vai dar um tapa na cara daqueles que acham que, por ser amigo de prefeito, podem brincar de ser funcionários fantasma. Em Ribamar, isso não vai existir a partir do dia 1º de janeiro de 2025. E terceiro, para terminar essa questão de beneficiar os ricos, de beneficiar os amigos do poder, porque eu tenho que beneficiar o povo, e todo mundo sabe que o Guilherme Mulato vem do povo, é filho de pobre com muito orgulho, nós vamos baixar o nosso 3º decreto. E esse decreto vai dizer o seguinte: a partir do dia 1º de janeiro é expressamente proibido alugar e pagar aluguel de carro para prefeito, para vice-prefeito e para secretários. Como que existe hoje e como que existiu na gestão dos apoiadores do outro candidato. Aqueles que são amigos do poder recebiam e recebem um carro de luxo que custa até 20 mil reais por mês para ficar passeando por São José de Ribamar. Quem quiser andar com o Guilherme Mulato vai ter que ter muito respeito pelo cidadão comum e pelo povo pobre. Quem quiser andar com o Guilherme Mulato vai ter que ter o seu próprio carro para fazer suas diligências, para ir para a secretaria, para ir para a UBS, para ir para a escola. Nós vamos acabar com essa história de dizer assim, é amigo do prefeito, vai ter regalia. Não, é do povo, vai ter regalia. Você falou a escola, então... O senhor tem muitas propostas para aumentar vaga em creche, aumentar vagas no ensino fundamental, mas, assim, a proposta é construir novas creches, novas escolas, ou fazer parceria aí com instituições privadas? Qual é o projeto que o senhor tem para essa área da educação? Até porque tem muitas crianças que moram muito distante, né, das escolas, os ônibus municipais do transporte escolar, por exemplo, anda muito cheio nesses horários. Então, qual é a sua proposta para em relação à educação? Tem dinheiro para isso? Porque ainda o prefeito, que conhece, né, porque tá sentado na cadeira, reclamou aqui que o FPM é muito pouco de Ribamar, que ele não tem dinheiro para fazer obras. Tem recursos para isso? Eu acho que o prefeito que vier aqui e falar que não tem recurso, ele está brincando com o cidadão comum. São José de Ribamar tem um orçamento de quase R$1 bilhão por ano. R$1 bilhão é muito dinheiro. O cidadão comum, às vezes, não consegue nem calcular. Tem dinheiro
de sobra. O que tem, na verdade, em Ribamar é gente incompetente cuidando desse dinheiro, gastando e jogando na lama, desperdiçando de forma que não deveria desperdiçar. Eu falei disso aqui, inclusive, sobre os veículos. Mais de R$1 milhão vai só para locação de veículo. Eu tenho meu carro, Jorge. Eu vim com o meu carro. O prefeito tem um carro dele. O presidente da Câmara tem um carro dele. É uma vergonha dizer que o cara tem um carro dele e ele vai alugar um carro igualzinho, um SW4 de luxo, pagando R$20 mil por mês. Tem muito dinheiro sendo jogado na lama. Não sei se é para beneficiar empresário. Isso nós vamos descobrir dia 1º de janeiro, porque eu vou moralizar. Então tem muito dinheiro. Como que a gente vai ampliar os números de vaga? Primeiro, também no dia 1º, acredito que o meu primeiro dia de trabalho vai ser como o meu primeiro dia de campanha. Começou meia-noite, terminou meia-noite do outro dia. Eu não paro, nasci no dia 1º de maio, dia do trabalhador. Eu tenho uma vontade de trabalhar para o São José de Ribamar incansável, que não para nunca. Então, no dia 1º, a gente vai assinar para todas as obras paradas, todas as obras atrasadas. Um emergencial de 100 dias para entregar a obra. Então, nós sabemos que existem várias creches que estão custando milhões e milhões de reais para São José de Ribamar, que estão extremamente paradas. Inclusive, lá no Nova Terra, tu é sabedora disso, existe uma escola lá que já ajudaria muito, que eu vou botar na conta dos 2 grupos. Essa creche, essa escola, era para ter sido entregue na gestão do Eudes Sampaio. Você sabe muito bem disso. O Eudes Sampaio apoia quem? Apoia o Dudu Diniz. Então, o que é que eles querem? Voltar e fatiar o poder. Essa obra ficou parada na gestão do Eudes e está se arrastando durante 4 anos na gestão do Julinho. Então, os dois já não deram certo. Nós vamos dar 100 dias para essa obra ser entregue e garantir mais vagas para as mães do Nova Terra. É isso que precisa ser feito. Outro ponto que nós precisamos moralizar, e o meu adversário, aquele que preside a Câmara, que envergonha São José de Ribamar, ele não tem coragem de falar, que é sobre as escolas filantrópicas conveniadas com o Fundeb. Eu vou fazer um raio-x. Eu falei isso nas redes sociais. Eu fui no Ministério Público Federal e Ministério Público Estadual. E o presidente da Câmara, que poderia abrir uma CPI para investigar o que eu falei, ficou calado, de olho fechado, do lado dos vereadores e contra o povo. A maioria das escolas filantrópicas, Jorge, anote isso, e você, ouvinte de Ribamar, que está me ouvindo, a maioria das escolas filantrópicas recebem mais de R$1 milhão por ano e pertencem a pessoas ligadas aos vereadores de Ribamar. E as condições de infraestrutura dessas escolas são precárias. Tem escola aí que está recebendo quase 3 milhões. Lá no Turiúba, essa semana o TCE foi lá investigar por que essa escola saiu num repasse de pouco mais de 150 mil por ano na gestão do Eudes, e nessa gestão agora, sob a tutela do prefeito e do presidente da Câmara, que é o segundo poder de Ribamar, passou a receber 3 milhões. Tu vai lá na escolinha filantrópica do Turiúba e tu vê a precariedade. Para onde foi esse dinheiro? Eu me coloco no lugar dos trabalhadores, Jorge. Todos os trabalhadores que eu tenho conversado das escolas filantrópicas ficam 3, 4, 5 meses atrasados. Aí o dono da escola, que é ligado ao vereador, diz assim, a culpa é da prefeitura. Aí o cara manda mensagem para mim, eu consulto no tribunal, no portal de transparência, a escola recebeu repasse de 200, 300, 400, 500 mil reais. E aí por que não paga? Não paga porque é um esquema gigante que nós precisamos acabar. Eu sou altamente a favor das escolas filantrópicas, mas eu sou primeiramente a favor do ensino de qualidade. Então, o que o Guilherme Mulato vai fazer? Mais uma portaria garantindo a transparência no mural, na porta da escola, dizendo, olha, foi feito o repasse de tanto e foi pago tanto para fulano, para ciclano, para beltrano. Porque nós não vamos admitir que colaborador de escola receba meio salário mínimo. Isso é coisa de 1993, isso é coisa de quem mora lá no interiorzinho, que talvez não tenha a informação que nós temos aqui na terceira maior cidade do estado do Maranhão. Candidato, muita gente no YouTube aqui está lhe parabenizando também. E deixa eu trazer algumas perguntas, participações dos nossos ouvintes. E o Geraldo está perguntando, só fazer 2 rapidinhas, sobre o estádio de Ribamar e o time. E o William, do Parque das Palmeiras, São José de Ribamar, está perguntando quais seriam as prioridades para a distribuição de investimentos
em obras estruturantes, considerando a diversidade e as desigualdades territoriais em Ribamar? Perfeito. Bom, então vou responder primeiro sobre esporte, que eu, assim como você, Jorge, somos apaixonados pelo futebol, eu em especial pelo futebol amador, tu é motense, né? Eu torço pelo time do Peixe Pedra, que é o nosso querido Peixe Pedra, que infelizmente está ali minguando, mas vai retornar com a sua glória, se Deus quiser, a partir de 2025. Então, o primeiro ponto que a gente precisa, foi dada uma ordem de serviço pela atual gestão para ser retomada essa obra de reforma. É importante dizer que o estádio funcionava, o estádio conhecido popularmente como Caldeirão do Peixe Pedra, funcionava de bom grado, recebia jogos, o Peixe Pedra treinava nesse estádio, coberto, com assentos e tudo mais, e a gestão do Eudes Sampaio, que apoia o Dudu, deixou completamente abandonado e se destruiu, fechou, pegou fogo e se acabou. Então, o cara que faz isso com o futebol de Ribamar, ele está dando um tapa na cara do Guilherme Mulato, porque eu que sou apaixonado pelo futebol amador. Nós vamos acompanhar de perto essa obra para que ela seja entregue com rapidez. Se não for entregue agora, vai ser entregue nos primeiros 6 meses da nossa gestão, para que o estádio receba jogos, não só do futebol profissional. E aí eu quero me dirigir aos mais de 100 times que acompanham o Guilherme Mulato, que gostam do Guilherme Mulato e que eu sei que torcem e votam com o Guilherme Mulato. Nós vamos abrir o Caldeirão do Peixe Pedra para jogos do futebol amador. Nós vamos criar a Copa Ribamarense de Futebol Amador, que vai ser o dobro da premiação do que hoje é pago na Copa Interbairros, conhecido como a Libertadores do Futebol Amador. Nós vamos atrair todos os olhos do futebol para São José de Ribamar. E falando do Peixe Pedra, o Peixe Pedra sofre muito porque os políticos de Ribamar, todos, ex-prefeito, prefeito atual, presidente da Câmara, não gostam de futebol. Não compreendem que o futebol pode atrair novos atletas, pode atrair os olhos da imprensa nacional para o nosso município. Por isso, nós vamos dar todo o apoio constitucional e legal para essa instituição que é o Peixe Pedra. Certo? A outra pergunta... A obra estruturante. Só queria que o senhor desse 1 minuto por conta do tempo. Certo. As obras estruturantes lá do Parque das Palmeiras. Isso. Deixa anotado, então... Como é o nome dele? William. Do Parque das Palmeiras. Do Parque das Palmeiras, que fica na região dos parques ali, perto do Espaço Sideral, perto do Parque Vitória, que eu tive ontem numa caminhada com Laércio Bonfim. Bom, quesito, então, para investir nessas áreas. Bairro que não recebeu nenhuma obra nos últimos 4 anos vai ser prioridade. Bairro que leva vias importantes para a mobilidade urbana vão ser prioridade. E nós não vamos ter, aí eu quero me direcionar ao pessoal do Araçagi e lá do Jardim Tropical. Nós não vamos ter essa coisa de sortear a rua, não. Planejamento feito com muito sucesso, com muita calma. Dizer, o bairro que vai receber pavimentação vai receber no bairro inteiro. Não vai ter esse negócio de pavimentar 2 ruas e só daqui 20 anos pavimentar mais 2. Acaba com isso. Em especial, eu quero falar para você, Liliane, lá do Nova Terra e para o morador do Turiúba. Todas as ruas do Nova Terra, do Turiúba e do Nova Era serão recapeadas e, no caso do Nova Era, totalmente pavimentadas. Porque nós vamos dar vida para esses 3 bairros que eu tenho um amor muito especial. Candidato, 8h59 e passou rápido a entrevista. Eu tenho 1 minuto para lhe dar como considerações finais. De antemão, mais uma vez, lhe agradecer ter parado, de certa forma, a campanha para vir aqui conversar com a gente, com os ouvintes. Audiência muito boa no YouTube, como de costume, muita gente lhe parabenizando. Tinha outras perguntas aqui, mas o tempo foi exíguo. 1 minuto para suas considerações finais. Certo. Não caiam no conto do vigário. Não se deixem enganar, não voltem para o passado. Se o passado tivesse sido bom, com certeza o ex-prefeito estaria no governo. Não caiam. Existe um consórcio de ex-prefeitos querendo fatiar o município e trazer o pessoal de São Luís para Ribamar. O Guilherme Mulato vai tratar o povo como ele merece. Eu não tenho interferência de ninguém. Eu escolhi o Partido Novo para dizer, daqui para frente, Liliane, tudo vai ser novo. O Guilherme Mulato vai ser o prefeito que ouve rap, que ouve Matuê, que ouve Teto e que ouve Racionais. É o cara que tem a cara da periferia. Eu não tenho amigos no poder, mas eu tenho uma força de vontade gigante de fazer aquilo que ninguém nunca fez
pelos bairros esquecidos e distantes de São José de Ribamar. Então, em 6 de outubro, nós temos 2 opções. Deixar como está, voltar para o passado e dar errado, são as 2 opções, ou fazer tudo novo daqui para frente. Eu preciso da oportunidade que aconteceu em outra cidade, bem aqui pertinho. Tu sabe qual foi. Era um partido pequeno, foi candidato contra o governo, contra a prefeitura, ganhou a eleição e está fazendo um governo gigante. Eu vou fazer em Ribamar o que nenhum prefeito fez, porque eu vou agradar o povo. Os meus adversários querem agradar o grupo político. Eu quero andar na periferia e ser reconhecido como o primeiro prefeito que esteve do lado do povo. Tivemos a oportunidade aqui de conversar no Ponto Final com o candidato Guilherme Mulato, do Novo, à Prefeitura de São José de Ribamar.